Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, hoje é segunda-feira, dia 5/3, e o nosso bate-papo às segundas-feiras é um bate-papo um pouco mais introdutório, um pouco mais básico com relação às opções. Não é um bate-papo simples, né? A gente fala de assuntos complexos, a gente fala de lançamento coberto, fala de travas, fala de letras gregas, só que com um vocabulário um pouquinho mais introdutório. Muito bem, hoje a gente teve o mercado caindo, uma queda não muito significativa, deixa eu ver quanto é que caiu, porque às vezes no final do dia reforça, 1,20, até que uma queda que a gente consegue sentir e como a gente havia falado na quinta-feira, de fato essa resistência dos 67 mil não é uma coisa tão simples assim de ser rompida. A gente esperava uma confirmação, até houve uma confirmação na sexta-feira, mas hoje o mercado já voltou para baixo da linha de resistência ou para a faixa de resistência e, como sempre, tem uma chance grande de ficar acumulando aí nesse nível para depois escolher para que lado vai caminhar, e só nos resta, para quem trabalha com market timing, aguardar e esperar o mercado fazer algum movimento. Para quem trabalha com alocação, se posiciona, espera o mercado se mexer, que é o tipo de abordagem que eu prefiro, nesse caso específico, pode de repente utilizar esse movimento de queda ou para recomprar uma opção que estava vendida, ou se você não tem posição nenhuma e está pensando em comprar, pode começar a fazer as suas compras, de repente já fazer lançamentos cobertos, ou se você está esperando o mercado afundar, aí teria que esperar um pouquinho mais, depois que o mercado caísse um pouco para você entrar comprando. De qualquer maneira, as notícias não são ruins, as notícias continuam satisfatórias. Houve mais um rebaixamento da dívida da Grécia, mas isso também não é nenhuma novidade para ninguém. A gente está num período meio de ressaca, depois que sai a boa notícia, né, e o mercado anda um pouquinho, a gente precisa entender certinho como é que é essa boa notícia, como é que ela vai repercutir, e isso é um movimento que vocês verão dezenas, centenas de vezes nos próximos anos, e é bom se acostumar a trabalhar com esse tipo de dinâmica, em que o mercado primeiro fica extremamente pessimista, afunda, depois cria-se uma expectativa de que as coisas vão melhorar, e aí o mercado já se recupera mesmo antes dessas coisas acontecerem, e aí o mercado às vezes até dá uma pequena exagerada para cima depois que sai a notícia. Aí o pessoal vai avaliar a notícia, dar uma realizada de lucros, e o mercado costuma dar uma caída para consolidar a alta, né, reforçar a alta e depois voltar a andar para valer. Nos próximas semanas e meses a gente vai ensinando esse tipo de dinâmica, vai discutindo esse tipo de dinâmica, lembrando que cada dia a gente tem uma coisa nova, uma novidade, o mercado se comporta de uma maneira, então nada é simples ou trivial, ou depois de algum tempo você sabe de tudo. Na verdade, nunca a gente vai saber de tudo, e isso que é o mais interessante do mercado financeiro. Vamos abrir a nossa planilha. A planilha primeiro aquela de opções, né? Aquela onde a gente vê como anda o mercado de maneira geral, e depois a gente vai ver as estratégias que a gente vem fazendo, vem acompanhando nas últimas semanas. A gente tem uma estratégia montada em Petro, uma estratégia de lançamento coberto composta com uma trava de baixa. Faltam 10 dias úteis para o vencimento, então provavelmente a gente vai fazer a rolagem hoje. Além disso, a gente também tem uma trava de alta em OGX, né? O mercado deu uma caída, a OGX deu uma caída, mas a nossa trava de alta é lá em 15 com 16, é bem dentro do dinheiro, então isso, essa pequena queda provavelmente não prejudicou o resultado da nossa operação. Muito bem, vamos então ver a planilha, e aí a gente vai conversando durante o nosso bate-papo. NA perguntou se poderia falar sobre compra a seco. Vamos ver se dá uns 5 ou 10 minutinhos aí mais para o meio, para o final do nosso bate-papo, e aí eu posso eventualmente falar um pouco sobre os tipos de compra a seco, tá bom? Vou falar sem slide mesmo, vou falar de improviso. Muito bem.
Vocês estão vendo aqui a planilha de opções. A gente vai dar um pequeno zoom para que ela fique um pouco mais visível. Se o Excel permitir, permitiu. Legal. Então o zoom está um pouco maior. Como é que anda a Petrobras? Primeiro, a Petrobras 24,53. Ela aqui andou achando novos poços e a gente vem percebendo uma administração bem mais profissional, mesmo com poucas semanas de atuação da Graça. De fato, ela é muito melhor que o presidente antigo. Isso vai ajudar bastante a empresa. É lógico que continua sendo uma gestão chapa branca, não vai ter repasse de preço de combustível integral, mas deve haver algum repasse de combustível, principalmente porque a gente está vindo com inflações abaixo do que se esperava, abaixo das expectativas, abaixo das estimativas, né? Essa última semana de fevereiro a gente teve até deflação. Isso é muito positivo, tanto para a queda da taxa de juros que o Tombini vem fazendo, como também para um eventual aumento da gasolina, que está necessitando ser feito para que as margens da Petrobras sejam recompostas, porque se a gente ficar com esse petróleo subindo do jeito que está, a gente ainda tem que comprar alguma coisa lá fora, compra caro e vende aqui a gasolina barata para o cidadão brasileiro, para não haver repasse de custo, meio que fazer distribuição de renda com o dinheiro do acionista, o que acaba sendo uma coisa muito mal vista pelo mercado, e um dos motivos pelo qual a OGX veio de R$12 para R$18 e a Petrobras continua modorrenta aí há 2, 3 anos, oscilando dentro da mesma faixa de preço, que é um preço bem menor do que a metade do preço que ela estava custando no auge de 2008, que foi lá no dia 15 de maio de 2008, que ela bateu, sei lá, R$54, uma coisa assim, perto dos 24 que ela está hoje. É algo muito longe, né, muito difícil de se imaginar. E já a Vale, que não teve aumento no preço de minério, que teve dificuldade de recomposição de margem e está com um preço muito melhor do que a Petro, né? Então vamos lá. Petrobras 24,53, taxa de juros continua em 10,50. Faltam 10 dias úteis para o vencimento da série C. A Petro C22 está custando 3,01. A Petro C22 tem um strike de 21,66, uma volatilidade de 40%, mas aí, gente, já é aproximação com o vencimento. E por mais que a volatilidade esteja alta assim, para essa opção, o que pagaria uma taxa de 1,37 ao mês, se você conseguisse fazer um lançamento coberto e garantisse uma taxa dessa, acho que dificilmente a gente conseguiria vender essa opção por esse tipo de preço. Acho que está exagerado, acho que é uma distorção aí no preço da opção. O que mais? Temos a Petro C23, a C23 está custando 1,89, o strike dela é de 22,83, ela está com uma vol de 33%, e se você conseguisse lançar essa opção coberto por esse preço de 1,89, ela te daria uma taxa de 1,77 ao mês, o que eu acho bem interessante, viu, gente? Se vocês conseguirem lançar essa C22 ou a C23 nessa faixa de taxa 1,40 ao mês ou 1,70 ao mês consecutivamente, eu acho que de repente valeria a pena. Não sei se vocês conseguiriam. Temos a Petro C24 que está custando 1,03, o strike dela é 23,83, 28,30 é a volatilidade implícita dessa opção. Aí já é um preço um pouco mais justo. O interessante é que a queda de hoje fez a volatilidade dar uma pequena subida, porque a volatilidade de quinta-feira estava mais baixa do que essa, e a gente não teve grandes variações de quinta-feira para cá. Então eu só posso supor
que esse aumento da volatilidade implícita, de curto prazo se deu por conta da queda de hoje. Muito bem, temos a Petro C24 então pagando uma taxa de 2,97 ao mês e ela tem 70 centavos de VI, o que ainda é uma proteção interessante, tá? Ela é uma proteção de mais de 4%, então fazer uma estratégia de 3% de taxa e uma proteção de 4,20 tá muito interessante. Eu acho até que eu vou montar alguma coisa dessa para as minhas carteiras amanhã, viu? Porque deu uma melhorada boa na taxa. Já a Petro C25, ela é de 25 redondo, ela está 34 centavos, ela é uma opção fora do dinheiro. A vol é boa, é 25,66, ela estaria pagando para você uma taxa ao mês de 7,16, mas a gente tem que lembrar que a proteção é de apenas 1,39 e essa opção não tem VI, certo? Ela não tem VI, ela só tem VE. Muito bem. O que mais que a gente vai ver? Deixa eu só ver se temos alguma pergunta aqui. Não temos nenhuma pergunta. Gente, lembrando, ó, temos mais de 20 pessoas logadas só no chat, fora a turma que está vendo o vídeo direto pelo live stream ou pelo auditório sem logar o seu nick. Então vamos fazer pergunta para deixar o nosso bate-papo aí mais rico. Petro C26 está 11 centavos, ela não serviria muito então para a gente fazer lançamento coberto, porque nos proteger em 0,45% não faz nenhum sentido. Vamos aproveitar que a gente está falando de opções de preços nominais, né, de prêmios mais baixos e de strikes mais altos, para falar um pouquinho sobre compra seco, que foi uma solicitação da ENA. Eu não sei quem é a ENA ou ONA, mas de qualquer maneira, com relação à compra a seco, a gente tem algumas palestras feitas já e eu costumo abordar a compra seco de algumas maneiras, tá? A primeira maneira seria o sujeito que quer fazer uma compra através do market time. Significa, você olha o gráfico do papel, ou você leu alguma notícia, ou você viu algum resultado que te dá uma expectativa de que o mercado vai subir, de que o papel vai subir, e aí você vai entrar nas opções ao invés de comprar o papel, porque isso te dá algumas vantagens. Então você vai estar comprando as opções porque você tem uma expectativa de alta no preço do papel, e essa expectativa é baseada em algum tipo de avaliação que você fez, que pode ser gráfica, visual, né? Pode ser algum tipo de avaliação estatística, por exemplo, ou pode ser balanço ou notícia. Muito bem. Então você vai fazer market time. Qual que é a tua abordagem? Primeiro, se a sua expectativa é de que o mercado vai subir, mas você não sabe quando ele vai subir, se você não tem a expectativa de que a alta vai ser agora, nas próximas horas ou dias, e a expectativa é que isso aconteça, mas você pode até esperar, isso pode levar algumas semanas, é importante que você não compre uma opção muito barata, tipo essa que a gente está vendo aí, que é a Petro 26. Por que não pode ser a Petro 26 se a sua expectativa é que o mercado vai subir, mas ele vai levar alguns dias? Porque a Petro 26 ou a Petro 25 são opções fora do dinheiro e ela só tem valor extrínseco, VE. Ela só tem valor de expectativa, ela não tem VI. Significa que todos os dias essas opções elas perdem valor, elas se desvalorizam, sim, pelo simples fato do papel não subir. Então, se você vai comprar uma opção porque a sua expectativa é que o mercado vai subir, mas você não tem expectativa, você não sabe quando, pode ser em uma semana, 15 dias, um mês, porque você leu uma notícia ou por causa de alguma questão de balanço, o ideal é que você compre opções em quantidade menor e opções mais caras e mais dentro do dinheiro. Então, de todas essas opções que a gente viu, da opção de 22 à opção de 26, você vai escolher de acordo com a sua expectativa. Se você acha que o papel pode subir, mas pode levar 2 ou 3 meses, o ideal é você pagar pouco VE. Então, para pagar pouco VE, o ideal é que você compre, por exemplo, a Petro C22,
numa quantidade menor. Você paga R$3 nessa opção, mas se a alta for daqui um mês, você não teve uma perda tão significativa de VE, porque ela não perde valor de forma tão abrupta. Como é que a gente pode medir isso? Através desse aqui que se chama θ. O θ é o quanto uma opção se desvaloriza quando há uma passagem de tempo e o resto das variáveis permanecem iguais. Significa o quê? Quando o papel não sobe de hoje para amanhã, a volatilidade não muda de hoje para amanhã também, significa que muito provavelmente a Petro C24 vai perder 3 centavos entre hoje e amanhã. 3 centavos. Por exemplo, a Petro C26, que custa só 11 centavos, ela vai perder praticamente 2 centavos de hoje para amanhã. Então isso é uma coisa ruim. A segunda maneira da gente fazer uma compra a seco é, por exemplo, se a gente tem o papel, mas está com a expectativa de que o papel vai cair, está com medo de que o papel caia, e aí o que você pode fazer, por exemplo, é trocar as suas ações, vender as suas ações e comprar opções. Você pode comprar opções simplesmente para quê? Como uma proteção para que, se o mercado subir, você não ficar sem o papel. E aí qual opção você vai escolher? Da mesma maneira que você está escolhendo a sua compra a seco, focado em market time, você pode também fazer a sua compra a seco para proteção de uma queda, também focado em quanto e quando a queda vai acontecer. Se você acha que o mercado vai cair, a Petro vai cair, mas você não tem uma expectativa quando, você poderia vender as suas ações da Petro e comprar opções extremamente dentro do dinheiro, tipo opção de R$21 ou de R$22, para quê? Para que, se o mercado suba, você ganha igual na alta, porque ela tem 100% de delta, e na queda, se for uma queda realmente acentuada, cada percentual, cada centavo que o papel cair, a opção que você tem vai cair menos, né? E aí você deixa de perder na queda, certo? Uma terceira expectativa, uma terceira maneira de você fazer a compra a seco é você comprar pozinhos, você comprar opções de 1 ou 2 centavos todos os meses, esperando que em algum mês uma opção de 1 centavo, por conta de uma alta muito expressiva, muito significativa no preço do papel, dê exercício. E também é uma estratégia muito legal que a gente chama de compra do pozinho. A gente pode eventualmente até fazer uma palestra, um bate-papo sobre cada um desses setups, cada uma dessas maneiras de fazer uma compra seco. Mas a compra do pozinho é a seguinte: você sabe que em algum momento nos próximos 2 anos ou 3 anos, ou porque o papel caiu demais, ou porque vai acontecer um evento corporativo, vão descobrir petróleo na Petro, ou vão descobrir algum tipo de nova mina para Vale do Rio Doce, ou vão renegociar o preço do minério internacional, alguma notícia que faça com que o preço do papel suba muito rapidamente, fazendo com que a opção de 1 centavo dê exercício. E o que é interessante, se você gastar 1 centavo por mês comprando essas opçõezinhas de 1 centavo, se durante 2 anos não acontecer nada com o papel e ele não subir, a opção não der exercício, você vai perder quanto? Você vai perder 24 centavos. Só que se em um único mês, nesses 2 anos, a opção der exercício, porque o papel subiu muito rápido, porque ele estava lá embaixo e algum tipo de notícia fez com que o mercado, ou com que esse papel especificamente, subisse muito em 15 ou 20 dias, fazendo a opção dar exercício, a opção que você está comprada vai custar R$1, R$2, R$3. Se custar R$2 a opção que você pagou 1 centavo, você tem um ganho de 2.000%. Dá 200 vezes aquilo que você gastou. Significa que você pode passar, digamos, 8 anos da sua vida comprando opçõezinhas de 1 centavo todos os meses, que se em um único mês essa opção der exercício e for para, digamos, R$3, você já pagou tudo aquilo que você foi comprando de pozinho no passado. É uma estratégia que dá muito trabalho, porque você tem que ir fazendo compras aos poucos. Tem uma palestra, vai no YouTube, procura o meu nome, procura compra seco de pozinho,
tem palestra lá de mais de 50 minutos, 40 minutos, vocês podem aprender essa técnica, senão a gente também pode dar essa palestra de novo. De qualquer maneira, qual outro trabalho dá? O trabalho dá porque você tem que ir comprando aos pouquinhos, você tem sempre que carregar alguma posição que seja minimamente significativa desses pozinhos, porque senão você corre o risco do mercado subir e justamente no dia que você não está comprado nos pozinhos, o mercado subir, e aí a dor de corno é terrível, você nunca mais vai se perdoar. Então no dia que você começar a fazer essa estratégia, você tem que fazer realmente todos os meses, o que não é uma coisa simples. E uma terceira coisa muito importante é a disciplina, porque depois do quinto ou sexto mês você chega à conclusão, você acha que nunca mais o mercado vai subir, aí você desiste, aí você entra em conflito, aí no mês seguinte você quer fazer de novo, só que você quer escolher outra opção mais cara, então é muito complicado. Então no dia que você escolher adotar esse tipo de técnica, você tem que ter uma extrema disciplina. Eu visito os distribuidores que vão distribuir o fundo que a gente está criando, e eles dizem assim: Roxo, eu adorei as suas estratégias, adorei os modelos, essa compra do pozinho é super legal, tem um monte de livro, a maneira como você desenvolveu uma solução para essa compra é muito boa, mas será que você vai ter disciplina para isso? E é uma pergunta recorrente, é muito interessante, né? As pessoas que compram fundos, que são profissionais disso, questionando gestores profissionais com relação não a conhecimento, nem a técnicas, com relação à disciplina, né? Como a disciplina é importante, como ela é fundamental. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma tatuagem escrito disciplina aqui, ó. Ela começa aqui, ó, e ela vai até aqui em cima, vai até o ombro, de tão importante que é a disciplina, né? E de tão importante que é ter disciplina. Vamos ler algumas perguntas aqui, enquanto isso a gente volta para a planilha, porque vocês já vão vendo alguns vídeos. A primeira é o seguinte: o Ivan está dizendo assim: boa noite, você poderia dar mais detalhes sobre a estratégia de troca que você citou outro dia? Essa troca, na verdade, então, de pegar o papel e trocar por opções dentro do dinheiro? Podemos sim, vamos ver se a gente consegue hoje falar mais um pouquinho, senão a gente fala na semana que vem. E a segunda é do Ibrahim. O Ibrahim está perguntando assim: Roxo, essa estratégia contra opções, compra de opções e venda de ação, tem que desembolsar dinheiro? Olha, Ibrahim, à medida que você tem o papel, que você vai vender o papel, que você vai receber R$ 24,50 por isso, e que você vai comprar uma opção de R$ 3,30, na verdade você vai receber para fazer, porque o teu dinheiro que está nas ações, ele volta para você. Você pode até aplicar esse dinheiro na renda fixa, se você for manter essa operação por pelo menos alguns meses, tá? Somando custos operacionais e custo de taxa de rolagem e tal, provavelmente você não vai ganhar dinheiro ficando com as opções ao invés de ficar com o papel, se não houver uma grande queda. Você até vai pagar um pedágiozinho por isso, mas é um pedágio pequeno à medida que você está se protegendo, comprado nas opções ao invés de estar comprado no papel. Então você tem que desembolsar, mas na verdade não é que você desembolsa, você recebe o dinheiro da venda, aplica numa renda fixa, deixa lá 4 ou 5 mil reais para você comprar a opção bem dentro do dinheiro e ir fazendo as rolagens mês ao mês. É assim que ela funciona. A pergunta também do Ibrahim, reforçando, ele está perguntando se no exercício tem que desembolsar a diferença. Tem que desembolsar a diferença, sim. Se, digamos, o mercado subiu muito e a opção que você comprou por R$3 estiver R$7, na verdade você nem vai gastar, você vai receber. Mas se no mês o mercado der aquela baita afundada e a opção que você pagou R$4 estiver custando R$1, na hora de você fazer a troca, a rolagem, aí você vai ter que desembolsar por isso e até resgatar da sua aplicação. Mas se a opção que você comprou por 4 cair até R$1, provavelmente nessa queda toda você teve um benefício, teve um ganho, e aí se justifica. Eu tenho uma técnica já pré-definida, com datas de entradas, datas de saída, setups, tudo bonitinho. Então, se vocês quiserem, a gente pode explicar bem como é que é essa técnica. Como vocês estão perguntando sobre isso, vamos focar nessa estratégia então. Qual que é a ideia? A ideia é, ou você tem ou não tem o papel. Digamos que você tem o papel. Se você tem o papel, o teu preço de custo está lá em cima, R$40,
Você não quer se livrar da Petro, porque sabe que qualquer dia ela volta a R$40. Só que você quer se beneficiar das variações do mercado, você pode fazer duas coisas. Ou você pega as suas Petro PN e fica tentando trocar com Petro AN, tipo um long and short. E a gente explica isso às quartas-feiras, então assistam o programa de quarta que vocês vão ver como fazer isso. Ou você faz a troca da sua opção, do seu papel, por uma opção extremamente dentro do dinheiro. Como você faz isso? Tenta fazer a primeira, faltando tipo umas 2 semanas para o vencimento, e escolhe uma opção bem dentro do dinheiro. Legal. Fez isso, é bom que você já pratica um pouco, já aprende como é que é a parte operacional. Quando faltar 1 ou 2 dias para o vencimento dessa opção que você está comprado, como você que decide se exerce ou não, ninguém vai te exercer, porque na verdade você que é o titular, aí você tenta fazer a sua troca. Você tenta fazer a venda dessa opção e a compra de uma opção mais longa para o vencimento seguinte, tentando pagar a menor taxa possível para isso, tá? Se você quiser trabalhar as ofertas, tente trabalhar aquela que for mais difícil, que é a opção que você vai comprar, que ela é mais longa, então ela tem menos liquidez. Então tenta trabalhar primeiro a compra e depois você trabalha a venda. Eu acho que fica mais fácil de fazer isso. Não dá para trabalhar as duas pontas, porque se você fez a sua venda da opção cara para depois comprar a barata, só que você vendeu a cara e aí vai colocar uma oferta da barata lá embaixo, esperando que o mercado dê uma queda para você comprar, e aí o mercado sobe na sua cara, e você tem que pedalar e começar a correr atrás do mercado e pagar 30, 40, 50 centavos mais caro do que aquilo que você deveria ter comprado, uma única pedalada dessa que você dê, ela vai comer 5 ou 6 meses de rolagem que você vai trabalhar o preço para tentar melhorar 2, 3, 4 centavos. Então não se justifica, tá? Porque dá um trabalhão para ficar tentando fazer a rolagem e certamente um dia você vai pedalar, correr atrás do mercado e pagar caro por isso. Então não vale muito a pena. Segunda coisa, é mais fácil fazer isso nesses períodos em que a volatilidade está baixa. Então aproveita períodos que a volatilidade está muito baixa para fazer trocas um pouco maiores, trocar para quase a totalidade da tua carteira. Em períodos que a volatilidade está muito altas, a taxa que você teria que pagar para fazer essa troca, essa permanência de opções no lugar de ações, acaba custando muito caro. Então não precisa não fazer, mas faz com uma quantidade menor. Se você tem 10 kg de papel, períodos de volatilidade alta, procura fazer 20%, 30% da posição toda, 2, 3 kg. Períodos em que a volatilidade está mais baixa, 19%, 20%, 18%, vale mais a pena, porque via de regra são períodos que costumam antecipar uma queda. Quedas significativas são antecipadas de períodos meio de paradeira, primeiro, e segundo, custa muito mais barato para você fazer a sua troca, tá certo? Que mais? Rolagem mês a mês. Vai depender disso, da quantidade de taxa que você conseguir. E se a taxa estiver muito cara, gente, esquece. Deixa exercer, volta a ficar com o papel e espera um mês, um período em que você consiga fazer isso com vantagem. As pessoas confundem risco com volatilidade. Volatilidade é apenas uma medida de risco. A outra medida de risco, acho que uma das mais importantes que existem, é o preço. Se você pagar algo extremamente, pagar barato por alguma coisa, o teu risco diminui. Então na hora que você vai fazer a troca do papel por uma opção que está barata, que está com VE baixo, que você vai pagar uma taxa barata por isso, vale a pena. Não interessa se você está achando que o mercado vai subir ao invés de cair, pode ser que ele caia, pode ser que você esteja errado. Como você pagou uma taxa pequena, é mais seguro. Por quê? Porque mesmo que dê errado, a taxa que você pagou é baixa, então você perde pouco. Então o Benjamin Graham chamava isso de margem de segurança. Quando você compra uma empresa barata, uma opção barata, por mais que ela caia mais um pouco, o risco de queda é pequeno. Então esse é um complemento. Muito bem. Quarta maneira talvez, de se fazer compra seco, day trade de opções. Acho que esse é o grande Eldorado
é o grande objetivo, o grande sonho da maioria dos traders, principalmente os traders iniciantes ou aqueles que estão há muitos anos, mas continuam nesse nível iniciante porque não controlaram suas emoções e ficam querendo simplesmente ter emoção e passar nervoso e ser agressivo no mercado financeiro como se estivesse saltando de paraquedas. Eu acho que o day trade é o objetivo dessa galera e é muita gente, uma boa parte dos meus alunos, lembro que uma boa parte das pessoas que estão me escutando agora tem esse objetivo. Alguns anos atrás eu era mais radical e diria assim: não façam day trade, é burrice, vocês vão perder dinheiro, vocês vão gastar muito dinheiro com custos, com slippage, com tudo isso. Hoje, como eu sei que é a esperança de muita gente e que alguns até acabam conseguindo, eu não desanimo tanto. Eu já vi algumas pessoas ganharem dinheiro com day trade de opções, fazendo day trade de opções para si mesmo. Já vi, poucas, talvez 4 ou 5 pessoas na minha vida toda. Talvez eu já tenha conhecido mais de 1000 pessoas e já tenha acompanhado, né, pelo menos 1000 pessoas que fazem day trade. Eu já dei aula para mais de 5.000 pessoas. Eu acho que eu não vi mais de 5 pessoas chegando para mim dizendo assim: eu faço day trade de opções todo dia, ganho grana com isso e sou feliz. Acho que no longo prazo é muito difícil, mas algumas pessoas conseguem, então todo mundo tem direito de tentar, tá certo? Acho que é isso. Melhor maneira de fazer day trade de opção: não improvisar. Tem que ter um setup muito bem definido. Quanto mais de curto prazo for o seu time frame, mais no longo prazo você tem que pensar. Olha que coisa antagônica. Por mais que você esteja pensando numa operação que leva segundos, ela exige muito mais planejamento do que uma opção que vai levar anos. Eu posso te dar uma lista de 6 empresas que, se você comprar hoje e esperar 3, 4 anos, você vai ganhar muito mais dinheiro do que na renda fixa. É lógico que vai passar nervoso no meio do caminho. Só que um setup de opções, ele precisa ser muito, muito bom, porque você já começa para trás. Você já começa pagando corretagem, você já começa pagando slippage, você já começa tendo que fazer stop, e o stop é algo que conta contra você, não a seu favor. Então tudo isso faz com que seja muito mais difícil. Porém, mesmo assim, vamos continuar falando de day trade. 2 maneiras de fazer day trade. A primeira maneira de fazer day trade de opções: apostando em retorno à média. Lembra das palestras do TG de quarta-feira? Rompimento, retorno à média? Cada dia mais a gente vai usar essa abordagem porque ela é muito útil, ela é muito rica. Então, o sujeito que quer fazer day trade para ganhar dinheiro no retorno à média, saiba que você tem mais chances de ganhar do que o sujeito que vai apostar no rompimento. Por quê? Porque o mercado passa mais tempo, muito mais tempo retornando à média do que rompendo. Como seria um bom setup de day trade para retorno à média? Você poderia fazer, por exemplo, fechou fora, fechou dentro. Você poderia fazer, por exemplo, distância da média de 21 períodos, não dias, períodos. Você pode usar aí gráfico de 60 minutos ou de 30 minutos, sempre o gráfico do papel, tá certo? Então, esperar momentos em que, de maneira intradiária, o papel deu uma boa corrigida, chegou a um preço mínimo interessante, você tem a expectativa de que ele vá passar a subida aqui para frente. O que você faz? Compra a sua opção e coloca o stop móvel, tá certo? Vou dar um exemplo pessoal. Eu, alguns anos atrás, geria algumas carteiras. Como sobrava um pouco de tempo, porque era uma gestão um pouco de longo prazo, eu acabava fazendo um day trade de opções para os clientes. Como é que eu fazia isso? Simples. Eu operava a opção com preço mais próximo de R$1, normalmente a opção no dinheiro. Esperava ela cair pelo menos 30% e comprava. Então, se o preço de abertura dessa opção era R$1, se ela caísse do preço da abertura, não do fechamento do dia anterior, da abertura, se ela caísse 30%, se ela fosse para 70 centavos, já tinha uma oferta minha lá comprando a 70 centavos,
comprou, eu colocava um stop móvel. 5% do preço máximo, desculpa, 5 centavos do preço, abaixo do preço máximo era o meu stop. Então, se o preço máximo é 70 centavos, que foi o preço que eu comprei, o meu stop é 65. Se a opção já subiu para 65, o meu stop fica, desculpa, já subiu para 75, o meu stop fica em 70. Se já subiu para 80, o meu stop é 75 e assim por diante. Então, a primeira maneira de fazer day trade é retorno à média. O mercado subiu demais, você acha que ele vai cair, o mercado caiu demais, você acha que ele vai subir, você faz uma operação de day trade colocando um stop móvel. Muito bem, qual é o sinal de entrada? Você tem que definir, você tem que escolher um bom modelo ou um bom indicador estatístico ou de análise técnica para te ajudar. Segunda maneira de fazer day trade, rompimento. Rompimento é o que eu vejo as pessoas usando mais, tá? Como é que funciona isso? Você pode fazer rompimento da primeira hora, que é o tal do setup do Pedrina, nada mais do que isso, com stop móvel, é isso que funciona, é assim que ele faz. E de vez em quando ele muda lá o setup, não sei porque que muda. Segunda maneira, uma agulhada, por exemplo, então um cruzamento de médias para cima ou para baixo, que também pode dar uma entrada. Então, um rompimento de ilha, ou um rompimento da primeira hora, ou um rompimento, ou um cruzamento de médias, podem ser bons indicadores de rompimento. E sempre, gráfico do papel, gráfico de no máximo, de no mínimo 30 minutos, fazendo day trade na opção, tá certo? Essa mais ou menos era a ideia com relação a compra seco. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica aberto para resposta e vamos falar um pouco mais das opções, das volatilidades e tudo isso. PetroD, como é que anda a PetroD? PetroD 22, 2,96. O preço de exercício dela na verdade é 21,83 e ela está com uma volatilidade, ela fechou com uma volatilidade, ou estava na hora que a gente salvou a planilha, com uma volatilidade de 18,41, tá certo? É uma volatilidade muito baixa, não vale a pena nem ver a taxa. Quem sabe valeria para a gente fazer a trocar um papel por essa opção, por exemplo, seria uma boa, de tão baixa que está a volatilidade implícita. Lembrando que a volatilidade histórica de Petro está em 36%. Por que está em 36%? Porque a gente teve uma semana de muita variação. Lembra aquela semana antes do carnaval? Que a Petro subiu pra caramba, desceu, subiu, desceu. Então é por isso que a volatilidade histórica está tão mais alta do que a implícita. Petro D23, 28, 20 e 31 de volatilidade. Ela que está com 79% de delta, ela está pagando uma taxa ao mês, no período de 2,40, uma taxa ao mês de 1,74. Acho bem interessante a proteção de 8,44. Interessante essa taxa. Temos a Petro D24 que está 1,33, o strike dela R$24, a volatilidade em 26,64, o delta em 66,06, a taxa em 3,45 no período e 2,49 ao mês, e uma proteção de 5,42. Muito bem, que mais? Temos Petro D25, a Petro D25 está 0,77, o prêmio dela, o strike dela R$25, volatilidade 25,79, 48% de delta e a taxa 5,22 no período, mas lembrando que essa é a primeira opção fora da grana, fora do dinheiro, e sempre que a opção é fora do dinheiro a taxa é bem mais interessante. E temos quase um equilíbrio aqui entre a taxa de retorno, que é 3,75, e a taxa de proteção, que é 3,14. Então, para uma pessoa um pouco mais conservadora, a gente indicaria um lançamento coberto na D24,
e para o cara um pouco mais agressivo, que está na expectativa de que o mercado suba daqui até o vencimento D, que é em abril, uma taxa um pouco mais agressiva de 3,75. Petro D26. Petro D26, 36 centavos, o strike R$26, 24% de volatilidade, é uma opção realmente fora da grana, tem 30% de delta apenas, mesmo com mais de 30 dias úteis para o vencimento, e uma taxa de 5,43. Vamos ver como é que andam as taxas de Vale, mas antes disso vamos só mostrar, por exemplo, como seria uma trava de alta dentro do dinheiro, uma trava de alta para taxa dentro do dinheiro na Petro. Vamos simular algumas travas de alta. Vamos começar simulando uma trava de alta D23 com D24 e vamos simular de repente até 26 com 27. D23 a gente compraria 1 kg, venderia também 1 kg de Petro D24 e essa trava de alta está custando pra gente 59 centavos. 59 centavos, lembrando que o máximo que você vai ganhar se você for exercido no vencimento é a diferença de 23 para 24, que é R$1. Então, se ela está custando 59 centavos, você poderia ganhar quanto? Você poderia ganhar 41 centavos nessa trava de alta, o que é bem interessante, porque ela é dentro da grana, né, gente? Então, ela é bem interessante, porque ela tem uma probabilidade boa de dar exercício de você ganhar essa grana. Agora vamos simular D24 com D25. Comprando a D24 e vendendo a D25, essa trava de alta, 2 quilos não, é 1 quilo só. Tá custando, desculpa gente, eu tinha feito a simulação errada lá, então na 23 com a 24, vamos simular certo agora. Ela não está custando 69 centavos, ela está custando 59, ela está custando, estava barato demais, né, para ser verdade, 74 centavos, desculpa mesmo gente, esse é o preço real da trava de alta 23 com 24, já não é tão barato assim, mas mesmo assim é uma taxa muito interessante, é uma taxa de 26 centavos. A 24 com a 25 está 56 centavos, lembrando que para você ser exercido o papel tem que estar acima do preço de exercício da D25, que é R$25. Então, para que você ganhe o dinheiro todo, o papel tem que estar custando acima de 25, o que não é algo provável, lembrando que o papel está abaixo disso, então é algo possível, mas a probabilidade não é tão alta assim. E agora 25 com 26 a gente tem uma taxa, a gente tem um preço de 41 centavos. 41 centavos é o que está custando essa trava de alta. Muito bem, vamos simular agora 26 com 27. 26 com 27 está custando o Plínio Correia está dizendo assim: não consigo atualizar a planilha, tanto o link quanto as macros. Informe que a planilha não está respondendo. Alguém pode me ajudar? Faz um favor, Plínio, manda um e-mail para mim ou manda um e-mail para o Márcio. O Márcio é a pessoa mais indicada para te ensinar a mexer na planilha, porque ele é o pai da planilha, ele é que toma conta dela hoje. Ele é o padrasto, na verdade, porque o pai sou eu, foi eu que inventei a planilha. Mas vamos lá, sem brincadeira. O e-mail dele é marcio.freitas@rox, é ROCX. Então, marcio.freitas@rocx.com.br. Estou colocando aqui para vocês olharem. E aí ele te ensina, é fácil, você só vai ter trabalho na primeira vez para atualizar a planilha, o resto fica fácil. A trava de alta 26 com 27, voltando ao nosso assunto aqui,
19 centavos. Vamos ver como é que está 22 com a 23, que a gente não simulou. R$ 22 com 23, que é a mais dentro do dinheiro que a gente tem aqui entre os nossos strikes, 89 centavos. Então a possibilidade de ganho é pequena, são 11, a probabilidade de ganho é grande, provavelmente você vai ganhar, mas o ganho é pequeno, são 11 centavos apenas de ganho, então é uma margem estreita. Roxo, qual que eu escolho? Depende de você. Você sabe que se você lançar na 22 com a 23, se você trabalhar na 22 com a 23, você só ganhou 11 centavos, mas a probabilidade é muito alta. Então, se você quer trabalhar a favor da probabilidade, ganhando mais do que perdendo, e de vez em quando tendo que stopar, porque tem que ter stop, qualquer trava de alta acima de 50 centavos tem que ter stop, você monta num par mais dentro do dinheiro, gastando um pouco mais, mas tendo mais chance de ganhar dinheiro. Se você quiser gastar um pouco menos, correr um pouco mais de risco, na expectativa de que o mercado suba, ou que pelo menos não caia, você pode fazer uma trava de alta de 55, 60 centavos. Se der tudo certo, o ganho é muito significativo, mas os riscos são muito maiores. Então vai depender do tipo de risco que você quer correr. E aí não é a gente que vai ensinar, você que tem que definir o tipo de risco que você prefere correr. Legal, gente, vamos agora ver a Vale. A Vale nós vamos passar rapidamente por ela, porque ela está uma tristeza de volatilidade, né? As taxas estão muito baixas. E depois nós vamos em OGX e vamos ver as estratégias tanto de OGX quanto de Petro, tudo isso em 10 minutos. Vamos lá. Petro C40, a Vale C38 está 4,17, mas ela é tão dentro do dinheiro que ela não tem nem mais vol, nem mais taxa, não vale a pena acompanhar. A Vale C40 está 2,35, ela é de R$40, R$2 dentro da grana, não é muito dentro da grana, mas pelo menos tem um bom VI. 25,32 de vol. Lembrando que a volatilidade implícita das opções de Petro estão na a volatilidade histórica, perdão, da Vale. Nossa, estou me enrolando tudo hoje, desculpa aí. A volatilidade histórica da Vale está na faixa de 23,64 e essa C40 25,32. A taxa que ela está te pagando ao mês é muito baixa, 0,78, porque só faltam 10 dias para o vencimento, né? Só que se você tiver um custo de corretagem baixo e quiser arriscar mesmo assim numa C, 1,65 é a taxa que ela está pagando. A Vale C42 ela é exatamente no dinheiro, ela está 83 centavos, volatilidade 21,64 e uma taxa de 1,92 no período, tá? Se você tem uma convicção mínima de que esse papel vai subir, pode ser uma boa você comprar, você vender, comprar o papel e vender essa opção C42. Poxa, eu tenho papel, quero lançar uma opção, tenho medo de ser exercido, mas estou vendo que essa C42 tem uma taxa enorme. Será que eu posso fazer alguma coisa para lançar essa opção sem ter, por exemplo, que entregar o papel se o mercado subir demais? Lógico. Sabe o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, lançar a C40, mas ao mesmo tempo comprar a C44, lançar a C42, perdão, e comprar a C44. Aí você coloca 50 centavos no bolso ao invés de 83, só que se o mercado disparar e passar de R$44, você tem muito mais facilidade para fazer a sua rolagem. É aquele tipo de estratégia que a gente costuma fazer, que a gente costuma ensinar para vocês e que eu vou mostrar quando a gente for falar do lançamento coberto com trava de baixa que a gente faz na Petro, tá certo? Vamos falar isso em alguns minutos. A Petro C44, então, como a gente estava falando, está 33 centavos, com uma volatilidade de 19 centavos. Acho que não faz muito sentido fazer esse tipo de operação. Vamos simular umas travas de alta, mas vamos simular na Vale D, porque ela é mais longa, tem 29 dias úteis para o vencimento. Aumentando um pouco do zoom aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. E é isso aí, ó lá. Vale C38 está 4,58, 23% de vol e a taxa de 1% ao mês. Mesmo com uma proteção de 10%, acho uma taxa muito baixa, porque aí ainda tem o risco operacional, tem o risco de mercado e tem os custos operacionais que fazem com que tudo fique mais difícil, mais caro.
Vale D42, essa aqui já é uma opção mais no dinheiro, digamos assim, está 2,12, 22% de volatilidade e uma taxa de 2,88 no período e 2,08 ao mês. Bem mais legal, né? Proteção de 5 e taxa de 2, melhorou bastante a taxa. A Vale D43, lembrando que ela já é fora da grana, né? Então vamos trocar a Vale D42 por uma Vale D40 para a gente ver como é que anda a Vale D40, que ela também é uma opção dentro do dinheiro, pode pagar uma taxa interessante. Vale D40 está 2,12 e está pagando uma taxa de 2... Não, ela não atualizou ainda, gente. Espera um pouquinho que ela vai atualizar. Legal, atualizou. Ela está 2,87, 22,51 de volatilidade, 79% de delta, 2,12 de taxa no período e 1,53 de taxa ao mês. Uma taxa interessante. A Vale D44, 64 centavos de prêmio, lembrando que ela é fora do dinheiro, como é a Vale D43. A Vale D43 pagando uma taxa de 3,54 ao mês, quanto uma proteção de 2,40, e a 40, a Vale D44, ela tem preço de exercício R$44 mesmo, 21,33 de vol, e ela está pagando uma taxa ao mês, desde que o mercado suba e você seja exercido, de 4,51 e uma proteção de 1,52. E o discurso, gente, é o mesmo. Qual eu escolho, Roxo? Depende do nível de risco que você quer correr, depende se você já tem um papel que é só fazer um lançamento, aí o ideal é que você procure não ser exercido, ou se vender uma opção, compra a seguinte para correr menos risco de perder o papel. Se você está comprando o papel e vendendo a opção para fazer taxa, aí tem que ser um pouco mais conservador mesmo, e assim por diante. Acho que a dinâmica vocês já entenderam como é que funciona. Vamos ver agora como é que anda a OGX-C e OGX-D. Lembrando que a gente tem uma trava de alta no OGX e que nós vamos dar uma olhada, verificar essa trava de alta em OGX daqui 1 ou 2 minutos, depois que a gente tiver essas opções da OGX. Vamos direto na OGX-16, porque a 15 já é muito dentro do dinheiro, falta muito pouco tempo para o vencimento. A OGX-C16 está 1,40, perdão, 82% de delta, ela é bem dentro da grana, 42% de volatilidade. Olha como a OGX ainda tem uma volatilidade bem mais interessante. A histórica está em 31 e essa implícita aqui 42%. 1,27 de taxa no período, que daria uma taxa de 2,68 ao mês e uma proteção de 8,14. É muito legal. Eu na sexta-feira fiz algumas operações de taxa para a OGX, ela caiu hoje e a gente vai fazer um pouco mais, se ela cair um pouco mais, porque aproveitar a queda. A OGX C17 está 60 centavos, o preço de exercício dela é 17 mesmo, a gente está praticamente no dinheiro, né, gente? E ela está 60 centavos, 17 é o strike, 33,47 de volatilidade, 60% de delta. A taxa é 2,41, ela tem 20 centavos de VI, ela ainda tem VI, o VE de 40 centavos e a taxa ao mês de 5,13 e uma proteção de 3,49. Então essa daqui já não é mais tão conservadora assim, porque a proteção é bem menor. OGX-D, como é que andam as opções de OGX-D? Vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom, desculpa, isso aqui, OGX-D, D16, 1,69, 16 é o preço de exercício, 36,73 de vol, a volatilidade mais baixa ainda, e uma taxa ao mês de 2,28 com uma proteção de 9,83, uma bela taxa. OGX T17 104, o strike R$17, a volatilidade de 36% ao ano, 5,20 de taxa no período, 3,74 de taxa ao
meses e uma proteção de 6,05. Então todas muito interessantes, tá, gente? D18 é fora da grana, mas mesmo assim tem uma taxa de 6,04 ao mês e uma proteção de 3,49. Então existe uma proteção, o que é algo muito interessante. Vamos simular como seria uma trava de alta dentro do dinheiro, que é aquela que a gente costuma fazer. Só que antes disso vamos ver como é que está a nossa trava de alta, e aí a gente vai poder simular um pouco melhor novas travas de alta. Essa aqui é a nossa outra planilha, aquela que a gente acompanha os nossos planos, né? Vamos começar com a Petro. A Petro, a gente tem um Petro não estou achando aquela planilha antiga. Você deletou, tá, gente? Não, Petro OGX, BMF. Ah, tá, ela tá escondida aqui. Desculpa, gente, olha lá. É que estamos com tanta aba nessa planilha que ela até tá escondida. Tá aqui, ó, Petro C. E como é que tá? A gente está comprado na C. Desculpa, ele está comprado no papel com preço médio de 21,46. Estamos ganhando uma boa grana no papel. E estamos vendido na C25 por 85 centavos. Lembrando que ela está 34 centavos, então nós estamos ganhando 50 centavos praticamente nela. E a Petro C26 a gente comprou por 49 centavos e ela está 11 centavos. Nós estamos perdendo nela uns 30 centavos mais ou menos. Significa que a gente está ganhando mais de 1% no nosso lançamento coberto, que é o lançamento da C25 com a trava de baixa, que é a compra da C26 1 kg para 1 kg, diferente da estratégia que é feita lá pela turma do Basta, que é numa quantidade maior. Agora eu vi como é que ela é uma quantidade maior. Gente, vamos fazer uma rolagem, tá? Eu vou guardar esse resultado acumulado. O resultado acumulado que a gente estava trazendo do mês B era 2.900 e poucos reais. Esse mês nós estamos ganhando mais uns 200 e poucos reais, o que nos dá um resultado final de R$3.090. Nós podemos fazer a rolagem tanto hoje quanto podemos fazer a rolagem na semana que vem. Como tem 10 dias úteis, eu acho que eu vou fazer a rolagem na semana que vem. Eu achei que essa opção C25 já estava valendo apenas 20 e poucos centavos, que é o nosso ponto de rolagem. Como ainda não está, eu vou esperar para a semana que vem, tá certo? Se o mercado afundar, a gente ganha uma graninha na trava de baixa. Se o mercado subir, a gente pode não ganhar nessa trava, mas a gente ganha um pouco no papel. Aonde seria o arrependimento? Guardem a palavra arrependimento. O arrependimento é aquilo que guia as nossas decisões. As decisões têm que ser baseadas em evitar o arrependimento. Aonde a gente se arrependeria em não fazer essa rolagem hoje? Se a Petro afundar e cair abaixo, digamos, de 23, 22,50, porque aí no caso específico a gente não fez a rolagem e a gente poderia estar ganhando mais se a gente tivesse vendido numa opção um pouco mais cara. Esse seria o arrependimento. Aonde a gente se daria bem? Mercadão parado de lado, a gente tem um teta bom, tem quase 1,5 centavo de teta na operação como um todo. Somando, vou mostrar para vocês onde é que eu faço essa conta do teta. Tá aqui, ó. Tá vendo? Um pouco mais de 1 centavo, tá aqui escrito aqui, ó. Esse é o teta, tá? Ou você pode simplesmente pegar 28 e subtrair 17, que são os dois tetas, e aí você vai ter também 1,1 centavos, que é a mesma coisa. Legal. Então vamos fazer a rolagem na semana que vem, esperando não nos arrependermos. E agora nós vamos ver como é que anda a nossa trava de alta na OGX vencimento C. Tá aqui, ó. Ela tá valendo já 93 centavos, tá certo? Então, o nosso resultado, nosso ganho, né, é um ganho de 1,20. 1,20 só esse mês. A gente já tinha no mês passado também um resultado de 1,20 que a gente vinha carregando, tá certo? Então a gente agora tá com um resultado de 2,40, porque a gente tinha um resultado acumulado de 1,20,
do mês passado. Esse resultado acumulado já era um resultado subtraído da perda que a gente teve em dezembro. Então perdemos em dezembro, ganhamos em janeiro o suficiente até para recuperar o ganho, e agora estamos com ganho de 2,40 e a gente vai na OGXD. E na OGXD nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tem na Petro, que é isso aqui, ó, resultado acumulado, tá? Eu vou até copiar exatamente como está aqui, vou em OGXC e vou OGXD e vou colar aqui em resultado. Eu acho que se eu colar aqui vai dar certinho. Isso, tá certinho. Os números já estão vindo do lugar certo. C17 menos E17. Não sei, por algum motivo deu uma travada aqui no cálculo. Não sei porquê. Vou tirar isso aqui, então depois eu corrijo direitinho. Você faz pra mim, TG, pra semana que vem? Os resultados acumulados, soma os resultados acumulados todos. Então o TG vai fazer pra gente. Vou dar mais um ponto. Isso. Pronto, OGXD. Então nós desmontamos essa OGXC, desmontamos a nossa trava de alta, tá certo? A planilha não é essa, a planilha é essa aqui. Nós desmontamos a nossa C com 93 centavos e vamos fazer na D. Eu já sei porque a gente não tem AD. A gente não tem AD aqui porque a gente não tem as cotações. É por isso que a gente está sem o AD. Então eu vou montar na planilha chamada opções, depois o TG muda pra gente. Na D, qual que a gente vai montar a trava de alta? O que vocês acham de fazer, por exemplo, 15 com 16? 15 com 16, você vai comprar uma opção por 2,51 e vai vender uma opção por 1,69. A diferença de preço são 18 centavos. Então, é para ganhar 18 centavos sobre 80 e poucos centavos, que é o que a gente vai gastar. Não é um ganho astronômico de alto, mas pelo menos a probabilidade de ganho é bem boa. Compramos 1 kg de D16 e vendemos 1 kg de D17. Lembrando que a gente tem R$ 2.400 acumulados dos vencimentos anteriores, que tem que somar a essa estratégia. 65 centavos. Por que 65? Porque eu fiz errado. É 15 com 16, não é 16 com 17. É aqui em cima. Legal. Deixa a planilha calcular direitinho. Já calculou 82 centavos, exatamente como a gente tinha dito. Lembrando que a gente vai fazer para 10 quilos, né? Que é a quantidade que a gente faz com o objetivo de ganhar esse mês R$ 1.800. E a gente já está com 2.400 carregando dos meses passados. E o interessante é que se a gente puser os preços aqui, ó, 2,51 e 1,69, 2,51 e 1,69, você vai ver que a gente vai gastar quanto? R$ 8.200 para fazer a trava. Se a gente ganhar R$ 1.800 sobre 8.200, quanto que é o ganho? É só calcular aqui a taxa. Vamos colocar aqui mesmo, ó, e vamos dividir. Dividir o que? Vamos dividir 0,18 por 0,82. Uma taxa de 22% de ganho, tá certo? É um ganho muito significativo. Por exemplo, se você fizer isso para 10% do seu patrimônio ou do seu patrimônio em bolsa, é muito. Mas só para dar um exemplo, se você fizer isso para 10% do seu patrimônio e conseguir 22% de taxa sobre essa grana, significa 2,2% de taxa sobre a grana toda, sobre todo o dinheiro que você possui, o que é um rendimento adicional à renda fixa ou ao investimento, seja lá qual ele que você faz, muito interessante. Gente, então hoje fizemos o bate-papo sobre compra seco, mostramos as opções, as volatilidades, mostramos as operações que a gente vem carregando
Deixamos para fazer a rolagem da Petrobras para a semana que vem, aproveitando que ainda tem VE, ainda dá para ganhar um troco nessa opção. E ainda não é o prazo limite são 5 dias úteis, que vai ser exatamente na segunda que vem. Fizemos a rolagem na OGX porque ela já está com 90 e tantos centavos e a gente já está partindo para o mês que vem para tentar ganhar mais uma taxa no mês que vem. E na semana que vem temos mais bate-papo. Lembrando que na quarta-feira tem um bate-papo sobre long and shorts e outras estratégias quantitativas, e que na quinta-feira a gente vai falar sobre opções de um modo mais avançado. Boi, vaca, borboleta, outras estratégias que não são melhores, só são mais complexas. As de hoje são mais simples. Lembrando que entre duas coisas semelhantes a gente deve sempre escolher a mais simples. Sempre, absolutamente sempre. Só vale a pena passar do que a gente está fazendo hoje, do que a gente está conversando hoje, para um nível mais aprofundado, se o aumento da complexidade se justificar em aumento de ganho e proteção. Tá certo? Agradeço a participação de todo mundo. Espero ver todo mundo na semana que vem, ou na quarta, ou na quinta. E um abraço e até lá.